Você já se pegou pensando se você deveria seguir aquilo que você sente ou aquilo que você sabe que é certo? Será que a gente deveria educar os nossos filhos para sempre seguirem o seu coração ou para terem autocontrole? Será que é possível a gente falar sobre emoções sem supervalorizá-las, sem nos tornarmos reféns delas? É sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre educação emocional. Um termo tão falado atualmente, mas que poucas pessoas realmente compreendem o que ele significa. Então, antes da gente começar, eu quero te pedir para já curtir esse vídeo, compartilhar com outras mães, compartilhar com outras famílias. Isso ajuda muito o meu canal a aumentar o seu alcance e a chegar para mais e mais pessoas. Vamos lá? Antes de falarmos sobre como ensinar a educação emocional para as crianças, a gente primeiro precisa compreender o que esse termo significa. Educação emocional está muito ligado ao que o Daniel Goleman fala sobre inteligência emocional. Daniel Goleman foi o autor responsável pela repercussão, vamos dizer assim, pela democratização desse tema inteligência emocional. Ao longo dos seus estudos, ele foi percebendo que algumas habilidades como empatia, autocontrole, persistência, eram muito mais determinantes para o sucesso do que o próprio QI. Por isso que ele traz essa provocação de que a gente deve enxergar a inteligência além do que a gente conhece como inteligência. Que a gente tem que trazer para a inteligência as emoções, porque sem elas a gente não consegue chegar no nosso máximo potencial. E isso é muito interessante, porque quando a gente conecta isso com a neurociência, a gente vê autores como o Dr. Daniel Siegel, o Dr. Bessel, falando sobre a importância de regular as nossas emoções e sobre como a gente nasce sem saber regular as emoções e que isso são habilidades que a gente aprende ao longo da vida. Olha que interessante. E mais interessante ainda é, se a gente olhar lá atrás, na época de São Tomás de Aquino, um filósofo tão importante e que trouxe tanta contribuição para o mundo, para a sociedade, ele já falava que a gente nunca deveria deixar as nossas paixões, vamos chamar as nossas paixões de emoções, sem estarem ordenadas à razão. Ou seja, ele já falava lá atrás que a gente precisa equilibrar razão com emoção. Razão com as nossas paixões. Nossas paixões precisam estar ordenadas à razão. Isso é muito, muito lindo, muito interessante, porque emoções fazem parte da nossa humanidade. Mas a gente precisa aprender a viver essas emoções sem sermos dominados por elas, O problema é que hoje a gente vive em um tempo, em um mundo em que se fala muito sobre as emoções, como se a gente precisasse ser dominado por ela, Então assim, você precisa ser feliz agora, você precisa fazer aquilo que te dá prazer, você precisa fazer aquilo que te preenche, mas a verdade é que se a gente só ensinar isso para os nossos filhos, a só olhar as emoções, a gente está ensinando eles a serem dominados por elas, e não é isso que a gente quer. Se a gente seguir os nossos sentimentos o tempo todo, provavelmente a gente vai tomar péssimas decisões. Então, a educação emocional não significa viver refém dos sentimentos, mas sim ter consciência deles, para que eles não nos dominem. Agora que a gente já falou um pouquinho sobre o conceito de educação emocional, vamos entender como o cérebro da criança se desenvolve, para entender como ela lida com as suas emoções. O nosso cérebro humano, ele não nasce pronto, ele não nasce maduro, ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo. E a grande questão é que ele não se desenvolve como um todo ao mesmo tempo. Cada parte tem um momento de desenvolvimento, um tempo de desenvolvimento, uma forma de se desenvolver. A forma que nasce ativa, que está ativa desde o nosso nascimento, é a parte que é responsável pelo nosso sentir, pelas nossas emoções, o que a gente pode chamar de cérebro racional. E a parte responsável por controlar essas emoções, por dosar essas emoções, por trazer discernimento, autocontrole, controle de impulso, é a parte que a gente chama de cérebro racional, ou córtex pré-frontal. E essa parte, ela se desenvolve depois. Por isso que as crianças têm tanta dificuldade de controlar suas emoções. Por isso que quando você fala, por exemplo, não para uma criança, ou quando uma criança se frustra, ela se joga no chão, ela chora. É porque ela vive as emoções no seu cérebro muito intensamente, sem ter habilidades ainda, sem ter repertório para controlar essas emoções. E quem tem repertório, quem tem habilidades para controlar as emoções, quem tem o cérebro maduro? Somos nós adultos. Por isso que o conceito de corregulação é tão importante. O que significa corregulação? Significa você emprestar a sua maturidade cerebral, as suas habilidades de controlar emoções para o seu filho enquanto ele ainda não tem. Significa você ser o modelo do que é equilíbrio entre razão e emoção para ele.
até que ele consiga aprender isso, vendo como você faz e também com o desenvolvimento do seu cérebro e com outros desenvolvimentos, para que ele, quando pronto, possa fazer esse equilíbrio, né? Isso que a gente chama, né, como eu falei para vocês, de corregulação. As emoções são como ondas, elas vão e vêm. Nós ficamos tristes, mas depois passa, a gente se alegra com outras coisas. São realmente ondas. E se a gente fica preso em uma onda só, a gente se afoga, a gente não consegue sair. Então o que a gente precisa ajudar os nossos filhos é a navegar sobre essas ondas, é entender que elas passam, que às vezes o mar está mais movimentado, mas depois ele fica mais calmo. Se a gente ficar preso naquela onda, a gente não sai, a gente precisa aprender a navegar. E é essa analogia que eu estou trazendo para vocês, que é o que a gente precisa ensinar para os nossos filhos. As crianças não sabem não nascem sabendo regular suas emoções. E nós, pais, somos responsáveis por ajudá-las nesse caminho, né? O papel dos pais não é reprimir as emoções, mas ensiná-los, né, ensinar seus filhos a lidar com elas. E como os pais podem ensinar isso no dia a dia dos seus filhos? Muitos pais acham que educar emocionalmente as crianças é só sobre falar sobre sentimentos. Mas não é. Se a gente só ensina as crianças a falarem sobre sentimentos e não a lidarem com eles, a gente não está ensinando inteligência emocional. A gente está ensinando sentimentalismo. Aí sim é uma supervalorização das emoções. E a forma que as crianças mais aprendem, né, quando eles são pequenos, é através da observação, é através da modelagem. Ou seja, nós somos o que as crianças observam. A nossa forma de conduzir as situações, de conduzir os desafios, é que ensina as crianças como ser educado emocionalmente. Então é claro que a gente pode ajudá-los a nomear os seus sentimentos, mas a gente também precisa ensiná-los o que fazer com eles. Né, tanto através do nosso comportamento, como nós lidamos com os nossos sentimentos, né, não só nomear, a mamãe tá cansada, mas a mamãe não fala, sabe, foi grossa com o pai, isso não é inteligência emocional, isso é sentimentalismo. A mamãe tá cansada, então ela acha que ela pode fazer o que ela quer. E não é isso que a gente quer ensinar para os nossos filhos, né? A gente precisa sim nomear as emoções, sentir raiva é normal, mas bater não é aceitável. E isso vale para vários exemplos, né? Então, por exemplo, entre os irmãos, eles queriam brincar com o mesmo brinquedo e o brinquedo acabou ficando com um deles. O outro ficou muito bravo e bateu. Nossa, filho, não adianta só você reconhecer. Eu sei, você ficou bravo, né? Porque você queria o brinquedo. Só isso não basta, né? A gente precisa ensinar o que vem depois. O que eu faço com essa raiva? O que eu faço com essa frustração? Bater, a gente não bate. Bater não é adequado, né? Enfim, isso é sobre isso é sobre inteligência emocional, né? Sentir não é agir. Educação emocional, ela envolve o reconhecimento da emoção, mas ainda ela envolve também a ação correta frente àquela emoção. E aqui a gente chega num ponto muito importante. Falar sobre as emoções não significa supervalorizá-las. É importante a gente trazer isso porque muitas pessoas não querem nem saber sobre reconhecer as emoções dos seus filhos, porque acha que estão criando crianças mimadas. E por outro lado, tem mães que aderem tanto à ideia de falar sobre as emoções que acaba indo para uma supervalorização. Mas educação emocional não é sobre isso. Hoje a gente vive em um mundo que já incentiva as pessoas a darem um peso enorme para suas emoções. Ou seja, não faça isso pelo outro, porque senão isso não vai te fazer feliz. E aí a gente precisa trazer um equilíbrio, porque na vida nem sempre a gente deve agir conforme a gente sente. Se a gente ensina os nossos filhos a sempre expressarem tudo o que eles sentem, a gente está formando pessoas impulsivas, emocionalmente imaturas, que é exatamente o contrário do que a gente está buscando, né? Como eu falei no início, as emoções são boas quando elas são ordenadas à razão. Já dizia São Tomás de Aquino. O ser humano, ele precisa dominar as suas paixões para crescer espiritualmente, né? Aí a gente pode entrar e falar sobre a virtude da temperança, a virtude da fortaleza, que são tão importantes e que eu acho bacana. Depois, pensando aqui, depois eu vou fazer um vídeo para vocês sobre isso. Portanto, gente, educar emocionalmente não é só sobre falar de emoções, nomear emoções, mas sobre ensinar as crianças o que fazer com essas emoções, ensinar as crianças que a gente não deve ser escravos das nossas emoções. Não é porque você está cansado que você não vai fazer sua lição de casa. Estar cansado é válido, mas fazer sua lição de casa é dever.
né? É super importante a gente trazer isso para eles, porque educar emocionalmente não é ensinar a agir conforme o que sente, mas sim saber sentir sem ser escravo das emoções. Por fim, né, como ensinar os nossos filhos a fazerem o que é certo, mesmo quando eles não querem. A educação emocional, ela não pode ser separada da formação do caráter. Isso eu acho importante a gente trazer para todos os temas da educação parental. Nenhuma educação parental deve ser independente da formação de caráter. A gente pode compreender o desenvolvimento do cérebro, mas a gente não pode desassociar isso da formação do caráter. Nós temos essa responsabilidade como pai e mãe, ajudar os nossos filhos a se formarem bons seres humanos para o céu e não para o mundo. Né? O objetivo não é que os nossos filhos sempre façam o que eles querem, mas que eles desenvolvam autocontrole, desenvolvam discernimento, desenvolvam maturidade, resiliência, para agir bem, mesmo quando eles não sentem vontade. Quantas vezes nós adultos passamos por isso? Quantas vezes a gente precisa tomar a decisão de fazer algo que a gente não quer, porque é o certo, porque é o que se deve? Isso precisa ser aprendido, né? O cérebro, ele é plástico. Existe um conceito que chama neuroplasticidade. E quanto mais novo, mais plástico, vamos dizer assim, mais moldável o nosso cérebro é. Então, se a gente pensar numa massinha de modelar, o cérebro da criança é aquela massinha que a gente acabou de abrir. Ela é bem molinha, ela é bem maleável. Então, os hábitos que a gente passa para os nossos filhos quando eles são pequenos, na primeira infância, o cérebro ele tem uma capacidade enorme de absorver e de se moldar a essas experiências. Por isso que a gente fala tanto da importância das experiências positivas na infância, porque o cérebro humano vai se adaptando a essas experiências. Se a gente dá para as crianças experiências negativas, o cérebro delas vai se adaptando para aquele ambiente. Então, se a gente tem um ambiente onde a gente fala para os nossos filhos, você ficou com raiva, né? Aí você mordeu seu amiguinho. Então, o cérebro vai se moldando para esse formato de disciplina. Se a gente fala, nossa filho, você mordeu seu amigo, isso não pode. Ele puxou o brinquedo da sua mão. Não foi certo ele puxar o brinquedo da sua mão, mas isso não te faz poder mordê-lo. Moldamos para essa situação. Então a gente precisa ir sempre lembrando que a gente está moldando a massinha de modelar preciosa que é o cérebro dos nossos filhos. Se desde cedo a gente ensina os nossos filhos a agirem com disciplina, com autocontrole, obviamente dentro do que eles são capazes, isso se torna mais fácil na vida adulta. O Daniel Goleman fala que a gente sempre pode aprender a inteligência emocional, independente da fase de vida que a gente está. Mas com certeza, quando a gente ensina isso para as crianças desde cedo, é mais fácil. É muito mais fácil você ter um hábito na vida adulta que você já carregava da sua infância. Então, por exemplo, pessoas que sempre acordaram cedo têm pouca dificuldade de acordar cedo na vida adulta. Agora, pessoas que sempre acordaram tarde, quando precisam acordar cedo, elas têm mais dificuldade. Então, por exemplo, coragem não significa ausência de medo, né? Significa agir corretamente apesar do medo. E isso vale para qualquer emoção, né? A gente precisa agir corretamente, independente dessa emoção. Então, ensinar a educação emocional não é ensinar a agir sempre pelo que sente, mas sim a desenvolver força interior, né? O famoso caráter, força interior para fazer o que é certo, mesmo quando não é fácil. Com as crianças, a gente vai dando passinhos pequenininhos, com o nosso exemplo, com o que a gente ensina para eles e com nossa presença na vida deles. Então eu coloquei aqui para vocês um checklist. Se você quer educar emocionalmente o seu filho de maneira correta, lembre-se desses 4 pontos. Ajude-o a nomear e reconhecer as suas emoções, isso é super importante, mas sem supervalorizá-las. Ensine que as emoções não justificam comportamentos inadequados, que há comportamentos que são esperados, né, de uma pessoa. 3. Mostre pelo exemplo o que é agir e o que é regular as nossas emoções. E 4. Forme caráteres e virtudes junto com a inteligência emocional. Eu acho que se eu puder falar uma coisa assim para vocês, eu sempre penso assim, uma coisa, claro que tem muitas, mas uma coisa muito importante nunca, independente do conceito que venha, independente da forma que você escolhe educar os seus filhos, nunca abandone a formação do caráter e a formação das virtudes. Todo o conhecimento que a gente ganha para educar os nossos filhos precisa estar alinhado e aliado à formação do caráter
a formação das virtudes. Então, ó, eu carrego aqui na minha canequinha, de um lado, amor, que é o caráter, que é a virtude. Do outro lado, o conhecimento. Então, tudo que eu absorvo de conhecimento, eu aplico junto com a formação do amor, junto com a formação do caráter, dos valores e das virtudes. Os nossos filhos, mais do que nunca, precisam de pais maduros, pais que sabem olhar as informações com um olhar de vontade de aprender, mas aliado com tudo que a gente sabe de caráter, de virtudes. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amo discutir esse tema. Eu adoro falar sobre as emoções. Eu concordo, assim, já li muito do trabalho do Daniel Goleman e de todos e de muitos que vieram antes dele sobre inteligência emocional. Realmente, aspectos da inteligência emocional, habilidades da inteligência emocional, são sim determinantes para o sucesso. Não adianta só a gente dar o acadêmico para os nossos filhos, a gente precisa dar esse repertório de inteligência emocional para que eles tenham sucesso na vida deles. Isso é super importante, mas a gente vive num mundo que supervaloriza as emoções, então a gente precisa perceber como pai e mãe onde está o equilíbrio disso. No mundo que fala para o seu filho, vai lá, você tem que fazer aquilo que te faz feliz, a gente precisa equilibrar com o que é a felicidade versus o que é o caráter. Bom, enfim, acho que essa conversa pode se prolongar, porque eu gosto muito e eu sei que vocês também. Então, obrigada por terem acompanhado, curtam esse vídeo, compartilhem com outras pessoas e a gente se vê na próxima. Beijos!